pessoal, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui no nosso canal Mara Diversos para dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Eu espero que vocês estejam bem, né? Que todos estejam com saúde, que vocês estejam amparados pelo Senhor. Nossos companheiros aqui vão se apresentar. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Beleza? Vamos estudar. Vicente está ali, nos acompanhando. Oi pessoal, tudo bem? Então, eu acredito que todos já me conhecem, né? Meu nome é Maria e nós estamos mais uma vez aqui no canal Mara Diversos. Pessoal, antes de começar a falar do estudo bíblico, eu quero dar uma explicação. Por que nós postamos os nossos vídeos sempre aos sábados? Porque antes da pandemia, era aos sábados que nós saíamos, nós tínhamos um grupo, né, de estudos bíblicos, e nós saíamos aos sábados à tarde e dava o estudo presencial. Nós íamos na casa da pessoa e estudávamos com ela. Como não foi possível mais estarmos ali dando estudo, né, pessoalmente, então nós estamos fazendo agora de forma online, né? Então, por isso que nós gravamos sempre ao sábado, postamos os vídeos sempre aos sábados, que era o dia que a gente saía, tá? E hoje nós vamos para a lição de número 6, que tem o título Sinais da Volta de Cristo. Hoje nós vamos descobrir que sinais já está acontecendo, já aconteceram e que ainda vai acontecer, que aproxima a volta do Senhor Jesus. Nós vamos conhecer tudo isso hoje através da Santa Bíblia. E aqui na introdução diz assim: estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Isso está lá em Mateus 24:3. E aí, o que aconteceu? Qual foi a resposta do mestre? Ele disse, né? O mestre disse: então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias, e hoje nós vamos descobrir quais são eles. Iniciando aqui com a primeira pergunta: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Nós vamos ver o que Mateus, o livro de Mateus, capítulo 24, versículos 6, 7 e 10, fala sobre isso. Tá? Que sinais seriam vistos no mundo social, na sociedade? Vamos ver. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos em particular e lhe pediram, dizendo: quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século? E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E ainda, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, por essas passagens bíblicas, nós vimos que Jesus, ele detalhou
ele falou, ele deu a resposta de forma detalhada para os discípulos, como seria a condição da sociedade antes da volta dele. Então vocês viram aí que são vários sinais. E aí eu faço uma pergunta sobre essa resposta bíblica, eu faço uma pergunta para vocês. Esses sinais já não estão se cumprindo já hoje, né? As guerras, a violência, é guerra do tráfico, é tanto tipo de guerra, né? A violência em geral, muita, eu posso dizer que muito disso já está se cumprindo nos nossos dias, tá? Então, isso seriam os sinais na sociedade. Agora, e no mundo natural, na natureza? Será que tem algum sinal também? Vamos ver que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus. Mateus 24, 7 e 29. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, no mundo natural, também teriam sinais. E olha, para quem não sabe, eu vou fazer uma revelação para vocês que ainda não sabem. Os terremotos, vocês sabem que tem acontecido, tá? Tem acontecido muito, né? O escurecimento do sol e da lua, isso já aconteceu. No dia 19/5/1780, aconteceu o escurecimento do sol e da lua, chamado também de dia escuro. A queda de meteoros aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Então, tanto já aconteceu o escurecimento do sol e da lua, como a queda de meteoros ou queda das estrelas já aconteceram. Então, esses 2 sinais já aconteceram. E vamos para o mundo religioso. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Jesus? Também em Mateus 24, capítulo 24, versículo 4, 5, 11 e 24. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Veja, porque que desde o início que nós começamos essa série de estudo bíblico, desde o início nós estamos sempre falando para vocês, recomendando, aconselhando. Não fique apenas ouvindo o que nós estamos falando aqui, porque tudo que nós estamos falando é bíblico. Vocês estão vendo que nós estamos utilizando a Bíblia e a gente sempre diz para vocês pegar a sua Bíblia. Hoje é muito fácil você ter uma Bíblia. Você pode baixar o aplicativo da Bíblia no seu celular. Você pode ter a sua Bíblia de papel, né? A Bíblia convencional. Então você tem grande acesso à Bíblia, grande possibilidade de acessar a Bíblia. Então é necessário que você estude, que você não apenas guarda aberto lá no Salmo 91 ou no Salmo 23 e deixe lá aberto na sua estante. Não vai adiantar grande coisa isso. A Bíblia ela é para ser estudada com oração, pedindo a Deus esclarecimento. Trechos difíceis que você não consegue entender, peça a Deus para Deus te dar esclarecimento, tá? E estudar, porque quando nós estudamos a Bíblia,
quando nós adquirimos o conhecimento bíblico, fundamentado na Bíblia, você não se deixe enganar. Porque o próprio Jesus disse que haveriam falsos cristos, pastores vestidos de ovelhas vestidos de lobo, para enganar, se possível, os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos de Deus? Todos vocês que desejarem fazer a vontade do Senhor. Todos vocês podem ser escolhidos de Deus. Basta que vocês queiram ser. A oportunidade está sendo dada hoje, tá? O amanhã é incerto. Nós não sabemos se vamos alcançar o amanhã. Eu não sei se eu alcanço o amanhã. A minha vida está na mão do Senhor. Então é necessário que vocês adquiram conhecimento bíblico, que os falsos enganos estão por aí. Jesus advertiu sobre isso. Então é necessário que você estude a sua Bíblia, faça um compromisso com Deus, não fique apenas ouvindo, não. Estude, pesquise, tá? Então, haverá falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada. Vocês podem ainda pegar a sua Bíblia e estudar também o que está lá. Aliás, já está aqui na passagem de cima, né? Mateus 24:11 e ainda 1 João 3:4, que nós não vamos ler essa passagem agora, mas você pode ler na sua Bíblia. Então, são passagens bíblicas que nos ensinam como reconhecer um profeta verdadeiro de um profeta falso. Esse estudo de hoje é muito importante, como todos os demais que nós estamos até agora estudando com vocês. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Por que os falsos profetas pregam a Bíblia? Vamos ver o que está lá em 2 Pedro 2, de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movido por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, mas eles, o juízo lavrado, a logo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está atento a esses falsos profetas. Ele deixou para nós a oportunidade de conhecimento. Nós estamos aqui hoje falando com vocês, nós estamos fazendo esses estudos para que você adquira conhecimento. Eu sei que muita gente aí tem conhecimento, mas estamos falando para aqueles que não têm, que ainda tem dúvida sobre qual é a verdade. A verdade é isso aqui, a verdade é a Bíblia. A Bíblia, ela é uma verdade imutável, tá? A Bíblia é digna de crença, de acreditarmos nela, é a palavra de Deus viva, tá? Então, qual é a motivação dos falsos profetas? Porque em que eles são motivados? É amor ao próximo? Não, não é amor ao próximo. É amor a Deus? Não, também não. Então, a motivação dos falsos profetas é a avareza, é arrancar dinheiro dos religiosos, daquelas pessoas que acreditam que aquilo ali é uma verdade, porque não tem o conhecimento bíblico. Por isso é necessário estudar, orar, pedir a orientação de Deus para não se deixar enganar, porque os falsos profetas existem de verdade e o próprio Jesus nos advertiu quanto a isso, tá? Agora, o que atrai pessoas a esses falsos líderes? Por que as pessoas são atraídas por esses falsos líderes? Vamos ver Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, eles usam o milagre para convencer as pessoas. Milagre verdadeiro existe? Sim, existe. E eu vou revelar mais uma coisa para vocês. O maior milagre que pode existir é o milagre da conversão na nossa vida. Porque veja bem, quem era eu, Maria? Quem era eu? Uma pessoa que, como uma folha seca, que vai para onde o vento joga. Mas o Senhor Jesus teve misericórdia de mim, mandou que alguém me mostrasse a verdade dele, e eu aprendi essa verdade e firmei um compromisso com o Senhor Jesus. No dia do meu batismo, eu firmei um compromisso com o meu Jesus de não deixar que pessoas sejam enganadas, de trazer a verdade bíblica para essas pessoas. E hoje estamos aqui, conversando com vocês, estudando com vocês, para que vocês também adquiram conhecimento verdadeiro e não se deixem enganar. Então, o que atrai as pessoas a esses falsos profetas? São 3 coisas que atraem. É amizade, tá? É doutrina sem base bíblica e sinais, prodígios e curas. Olha, isso é algo que é terrivelmente atraente. Porque, veja bem, você tem amizade com algumas pessoas. Aí essas pessoas estão seguindo uma igreja que faz milagres, uma igreja que você pode fazer o que você quiser, não tem muita restrição, principalmente quanto aos mandamentos de Deus, né? Lá você pode fazer o que você quiser, né? Você não precisa abrir mão de nada, apenas porque está ouvindo o nome de Deus, onde falar de Deus, ali está a verdade. Nem sempre é assim, porque o que Jesus disse? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Gente, Jesus ele foi muito claro nas orientações. Basta você seguir as orientações de Jesus. Ele sabia que ia haver enganos, que ia haver falsas curas, falsos milagres. Ele sabia que ia haver. Então, por isso ele advertiu, ele deixou a palavra dele de advertência para nós. Então, as pessoas são atraídas por amizade, por milagres e por doutrinas sem bases bíblicas. Quando vocês estiverem frequentando uma igreja, verifica se essa igreja prega a verdade, se ela não exclui parte da palavra de Deus dizendo que não precisa guardar mais, tá? Observa isso, fica de olho, não se deixe enganar não. E além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Mateus 24:14. Desculpa, só um minuto. Que seria mais um sinal do tempo da volta de Jesus, próxima volta de Jesus. Será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha que sinal maravilhoso. A pregação do evangelho verdadeiro, tá? A pregação do evangelho verdadeiro em todo mundo. Por quê? Olha, isso chega a ser emocionante. Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão incrível, ele nos ama tanto, que ele não quer que nenhum inocente pereça. No dia do julgamento, ele não quer que alguém chegue para ele e diz assim: Senhor, eu não sabia do teu evangelho, eu não sabia da tua verdade, eu não sabia que o Senhor tinha me oferecido salvação. Então Jesus, ele quer que o evangelho dele, as boas novas de salvação seja ensinada a todos. Por isso nós estamos aqui, tá? Compartilhando com vocês essa verdade tão maravilhosa, que é a verdade pura, bíblica, sem mentiras, sem falsidades, tá? Porque Jesus quer que todos se salvem. Então, enquanto houver pessoas inocentes que não ouviu o evangelho, que não ouviu que Jesus tem a salvação para dar para ela, Jesus fica retardando para voltar. E nós não queremos isso. Por quê? Porque esse mundo que nós estamos aqui, ele vai de mal a pior. É pandemias, é violência, é morte, é assassinato, é estupro, é todo tipo de maldade. Nós já vimos que a maldade do ser humano, ela só vai aumentando cada vez mais. Então nós precisamos ter pressa de trazer as boas novas da salvação para você.
pressa de que você aceite essas boas novas, pressa de que você faça um compromisso com o Senhor, tá? Não queremos que vocês se percam, não desejamos isso, tá bom? Desculpe pela emoção. Agora, Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala de outro evangelho que está sendo pregado. Vamos ver que evangelho é esse. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Evangelho, Gálatas 1, 6. E também nós temos 1 João 4:1, que vai falar sobre esse outro evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, veja bem que Jesus advertiu contra os falsos profetas, o apóstolo Paulo advertiu também contra os falsos profetas. O apóstolo Paulo, ele levou o evangelho para muita gente, em muitos lugares. Só que quando ele chegava em um lugar e ele pregava para aquelas pessoas, ele tinha uma preocupação muito grande com aquelas pessoas, que eram seus filhos espirituais. E ele deixou esse conselho: amados, não vai por qualquer vento de doutrina, provai os espíritos, se eles são verdadeiros, se eles são de Deus, ou se eles estão querendo enganar a vocês. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação. Devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Prove. Você está frequentando uma igreja? Prove. Essa igreja, ela prega toda a verdade ou ela exclui parte da verdade? Então, se ela exclui, ela não tem a verdade. Ela pode estar tentando te enganar. E você não deve continuar nessa igreja. Você tem que seguir a igreja que te ensina de acordo com a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra que nós devemos seguir, tá? Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Mateus capítulo 7, versículo 15, e depois 2 Pedro 3,16. 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, Jesus mais uma vez advertindo: acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos profetas, né? Aí, por que o engano às vezes parece verdade, né? Então, por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Aí a resposta aqui: porque o engano às vezes parece verdade. E para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. Então, é por isso que Jesus mandou provar aquilo que está sendo ensinado. Porque às vezes o inimigo de Deus, ele costuma misturar a mentira com a verdade. Parte verdade, parte mentira. Mas para quê? Para enganar. Porque se ele chegar ensinando só mentira, todos vão desconfiar, né? E ele vai ser desmascarado. Mas quando ele mistura mentira com a verdade, é para você pensar assim: não, aqui é bom, porque aqui está falando coisas verdadeiras. Mas aí Jesus, ele quer que você siga totalmente a verdade, não meia verdade, mas a verdade completa.
tá? Que é a verdade da palavra dele, sem nenhuma mentira, sem mistura nenhuma. Então, devemos provar os ensinos aonde estão sendo passados para nós, se é verdadeiro ou se é falso. Por isso que nós pedimos sempre que vocês estudem a Bíblia de vocês. Pegue a Bíblia de vocês e vá conferindo tudo que nós estamos falando aqui, para vocês verem que nós estamos falando a verdade. E é na sua Bíblia que você deve confirmar isso, tá bom? Agora, como saber? Estamos na pergunta de número 7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Vamos ver João, capítulo 7 de João, versículo 17, e depois Isaías 28:10. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Isaías 28:10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Olha, muita gente se engana com os textos bíblicos porque pega um trecho isolado e faz daquilo uma doutrina. Abre uma igreja baseada naquele texto isolado. Mas, como nós falamos no início desses estudos, nos estudos anteriores nós falamos sobre isso, que o estudo da Bíblia é estudado por tema. É um pouco aqui, um pouco ali. E eu dei o exemplo para vocês. E todas as lições que nós temos estudado, vocês podem verificar que nós não pegamos um trecho linear. É um pouco aqui, um pouco ali. O tema, ele está espalhado, né? Olha, quando você estuda, por exemplo, o tema que nós estamos estudando, sinais da volta de Jesus. Quantas passagens bíblicas nós já pegamos? Velho Testamento, Novo Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento. Então, assim, o tema ele está espalhado, mas é tudo no mesmo tema. É uma sequência de passagens bíblicas que falam sobre o mesmo tema. Então, é assim que é o estudo da Bíblia. Não é você pegar um trecho, isso aqui é um texto bonito, tá? É só isso aqui pronto. Não. A Bíblia é estudada por temas que falam sobre o mesmo assunto. E assim você vai ter uma maior compreensão da palavra de Deus. Então, como saber se uma doutrina é verdadeira? Doutrina de acordo com toda a Bíblia. Se a sua igreja está passando para você um ensinamento que abrange a Bíblia inteirinha, sem exclusão de nenhuma parte dela, então ela é uma doutrina verdadeira. Então é isso. Veja bem, o que é falso? Doutrina baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento. Porque tem pessoas que chegam ao ponto de dizer que o Velho Testamento não vale mais. Como que não? Sendo que Jesus, quando ele veio, ele disse para aquele povo que eles erravam em não conhecer as profecias. E onde que estavam as profecias? No Antigo Testamento, porque não havia o Novo Testamento naquele período. O Novo Testamento foi escrito depois, né? Então, Jesus, ele deu crédito para o Antigo Testamento, que era a única parte da Bíblia que existia. Então, quando uma doutrina é baseada em um só livro da Bíblia, ela não é uma doutrina verdadeira. Doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia. Por isso que existe tanta mentira, tanta falsidade. Porque as pessoas pegam uma parábola que era histórias que Jesus contava para ilustrar uma verdade, para ajudar as pessoas a entender. Jesus usava coisas do cotidiano, como plantações, como criação de ovelhas, como várias coisas assim. Jesus usava porque era algo do cotidiano. Então Jesus usava aquilo como uma ilustração para ensinar uma verdade. Mas nós não podemos criar uma doutrina firmada numa parábola, né? Não é assim, tá? Então, quando a igreja ela usa uma parábola e poucos versos na Bíblia para criar uma doutrina, ela não é uma doutrina verdadeira,
porque a Bíblia, ela precisa ser observada no todo, a Bíblia toda. Agora, se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Por que será? 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só, por que Jesus ainda não veio? Porque ele está nos dando tempo. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele não se agrada na perda de ninguém. Ele não quer que ninguém pereça. Então, por isso ele está nos dando tempo. Por isso ele diz: Maria, vai pregar o meu evangelho. João, vai pregar meu evangelho. Vicente, vai pregar. Kelly, vai pregar. Você que está ouvindo, vai pregar o evangelho. Apresse a minha volta para que vocês não fiquem nesse mundo sofrendo. Quanto mais tempo ficarmos aqui, mais sofrimento nós vamos ter, vamos ver, tá? Então, por que Jesus ainda não veio? Porque ele é misericordioso e ele está esperando, tá? Mas também nós não podemos nos acomodar, porque ele pode vir a qualquer momento. E aí, vamos perecer? Temos que agilizar, né? Fazer a nossa parte. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Vamos ver Lucas 21, capítulo 21, versículo 28 e 34, e depois Mateus, capítulo 6, verso 33. Ora, ao começarem essas coisas, ao suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Sim. Então, o que Jesus nos diz? Que devemos estar apercebidos, atentos, vigilantes, tá? Esperando ele, preparados, tá? Nós não devemos ficar tristes porque está acontecendo essas coisas que nós já sabemos que iria acontecer, mas devemos nos alegrar porque sabemos que a vida do Senhor se aproxima. Isto é, se você está com a tua vida entregue nas mãos do Senhor. Então, se você não está ainda, corra e se entregue ao Senhor, não por medo, mas por gratidão, porque Ele te ofereceu essa grande oportunidade de salvação, de estar numa pátria celestial onde você não vai mais morrer, não vai mais ver sofrimento, não vai ver seus entes queridos morrendo, tá? Não vai ver violência. Então, o momento é agora de você se preparar, enquanto há tempo, que nós não somos donos do nosso tempo, como eu já disse agora mesmo, não sabemos até que dia nós estaremos aqui nesse mundo e também não sabemos até que dia Jesus vai ficar esperando. Então, o tempo é agora, tá? Então, devemos erguer a nossa cabeça e nos alegrar e buscar a Deus em primeiro lugar, tá? E agora nós vamos para a nossa recapitulação. Só que antes da recapitulação, eu quero falar um pouco aqui dos acontecimentos através da história, tá? Sobre guerras. No século XX ocorreram duas grandes guerras mundiais, que foi de 1914 a 1918 e a segunda que foi de 1939 a 1945. Por isso ele é conhecido como o século da violência. Foram 120 anos, 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos e 80 milhões de mortos entre civis e militares. Então, quando fala de guerras e rumores de guerra, já tivemos duas grandes guerras mundiais. Graças a Deus que não foi no nosso tempo, mas infelizmente muita gente pereceu, né? E sobre a fome. E olha que essa estatística aqui já é um pouco ultrapassada, tá? Temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3,5 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. Pestes e epidemias, AIDS,
vaca louca, vírus, ebola, cânceres e outras. Por isso que eu estou te falando que é um pouquinho ultrapassado, que aqui não fala de Covid-19, não fala de muitas doenças que têm acontecido no final, agora nos nossos dias, né? Progressão dos grandes terremotos. Século XVI, 4 grandes terremotos aconteceram. Século XVII, 10 grandes terremotos. Século XVIII, 16 grandes terremotos. Século XIX, 41 grandes terremotos com aproximadamente 350 mil mortos. Século XX, até 1997, foram 96 grandes terremotos com aproximadamente 2.150.000 mortos, tá? Então você vê que a situação vai progredindo, né? A situação vai ficando calamitosa cada vez mais, tá? Então, como nós falamos lá, né? O escurecimento do Sol aconteceu no dia 19/5/1780. A queda das estrelas aconteceu no dia 13/11/1833. Catástrofes, né? Tsunamis, furacões, enchentes, né? Infelizmente, nós vemos isso pela mídia diariamente acontecendo em muitos lugares, né? Cidades inteiras sendo alagadas. Há poucos dias mesmo nós vimos no Espírito Santo a cidade toda alagada, muito triste, né? Pessoas perdendo tudo, muito triste. Falsos cristos e falsos profetas, falta de amor e aumento da criminalidade, drogas, assaltos, sequestro, terrorismo, corrupção, filhos desobedientes, angústia, estresse. Sinal definitivo é a pregação do Evangelho, né? Então, assim, nós não sabemos até que dia nós vamos estar aqui. Enquanto Deus permitir, nós vamos continuar transmitindo essa palavra maravilhosa de salvação para vocês através dessa série de estudos bíblicos. Não retarda a sua entrega, tá? Um dia nós queremos te ver no céu, que eu desejo estar lá com a minha família. E eu desejo te conhecer, você que está aí do outro lado, assistindo esses vídeos, desejo te ver no céu, tá? Fique com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Gente, eu tenho visualizações, mas por que não tenho inscrito? Não está agradando? Vocês não estão gostando do conteúdo? Por favor, não custa nada vocês se inscreverem. Nosso conteúdo é um conteúdo saudável, tá? A gente não põe nada errado mesmo, porque o YouTube não ia permitir isso. Nós não queremos esse tipo de coisa. Nós queremos trazer um pouquinho de diversão, companhia. Mas se inscrevam, eu tô pedindo. Se inscrevam no canal, deixe seu like, faça um comentário, compartilha. Eu estou contando com vocês. Vocês que estão visualizando, nos ajude, que você estará também salvando almas, pregando o Evangelho, tá bom? Agora tchauzinho. Vicente tá dando tchauzinho. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.